Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Você que já é inscrito, já faz parte aqui da família, já acompanha o meu conteúdo há algum tempo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação aqui no meu canal. E você que talvez é novo aqui, seja muito bem-vindo também, muito bem-vinda em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, eu quero convidar você a inscrever-se no meu canal, também acionar o sininho das notificações, tá bom? Para que você receba os vídeos postados aqui em primeira mão, que você assista o meu conteúdo até o final, para você ficar a par daquilo que é postado aqui, e também deixar o seu like ou o seu dislike, ok? Nós ficaremos muito felizes com o seu feedback, deixando aí o like para fortalecer o canal, ou um dislike se você não gostar. E se você deixar o dislike, comente nos comentários aquilo que nós podemos melhorar aqui no canal. Sua opinião, sua crítica construtiva será muito bem-vinda. Hoje nós vamos dar início, com a graça de Deus, a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. E nós, assembleianos, usamos as revistas da CPAD. E nesse terceiro trimestre nós vamos estudar os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu tenho aqui na playlist terceiro trimestre, só você procurar aqui no canal, playlist terceiro trimestre de 2022, tem já um vídeo lá com a introdução ao trimestre. Temos lá um breve comentário, muito breve mesmo, sobre cada lição que será estudada nesses 3 meses aí do terceiro trimestre. Mas já o título da lição já nos diz tudo, né? Vai ser uma bênção. São assuntos atuais que a igreja necessita. Essa revista veio em uma ótima hora, não é nem boa, é uma ótima hora para a igreja de Cristo. Então hoje nós vamos já partir, como nós já temos uma introdução aqui no canal, nós já vamos partir para a primeira aula, a primeira lição, que é a lição de número 1, com o título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O texto áureo da nossa lição está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então, esse é o texto áureo da nossa aula. A verdade prática da nossa aula diz: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A palavra-chave da nossa lição é a palavra sutileza, Nós vamos estar vendo a palavra sutileza. O que é sutileza? Sutileza nada mais é do que algo sutil, um raciocínio e um argumento sutil para embaraçar
alguém. E é isso que Satanás está tentando fazer com a Igreja de Cristo. Mas antes de nós entrarmos na lição, né, vamos ter uma visão panorâmica, primeiramente, da lição, você deve fazer a leitura bíblica em classe, que está na 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. É só pausar o vídeo um pouquinho, se você não efetuou a leitura ainda, é muito importante, é de extrema importância que você efetue a leitura, ok? Depois você volta a assistir a aula. Então vamos ver agora, né, a lição de forma panorâmica. Nós vamos estudar no primeiro ponto a igreja sobre ataque. Nós vamos ver no segundo ponto a natureza do ataque e no terceiro ponto as esferas do ataque e no quarto ponto a igreja protegida. No vídeo que tem na playlist sobre a introdução do canal, nós falamos ali do comentarista, né, o pastor José Gonçalves, um homem de Deus, né, com grande compromisso com a palavra de Deus, um homem muito instruído e estará nos instruindo nesses 3 meses subsequentes aí. E ele tem uma didática um pouco diferente, né, dos outros autores. Ele vai ter lição que ele coloca 4 pontos, tá bom? Geralmente são 3 pontos, mas ele aqui, nessa primeira aula mesmo, ele coloca 4 pontos. Então vamos lá para o que nós vamos estudar nesse trimestre. Nós estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a igreja, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo. Então volto a dizer, né, para você ter uma visão geral do assunto que nós vamos estudar no trimestre inteiro, é só você acessar o vídeo que está na playlist, tá? Introdução ao terceiro trimestre. E você vai ter uma visão geral daquilo que nós vamos estudar. Então vamos para a lição de hoje. Ponto 1, a igreja sob ataque. Subtópico 1, a sutileza do ataque. Então, nos anos, né, desde o começo da igreja, nos primeiros séculos, até praticamente aí o início do 4º século, a igreja foi muito perseguida belicamente, né? Com armas, às vezes com mortes terríveis. A igreja sempre esteve sob ataque. Mas nestas últimas décadas, né, estes últimos anos, Satanás ele tem mudado um pouco a forma de atacar a igreja. Então agora ele percebeu que fisicamente não se vence a igreja, né? Porque quanto mais a igreja ela sofria, quanto mais cristãos morriam na arena romana, mais pessoas se convertiam ao Evangelho de Cristo. Então ele percebeu que não adianta tratar a igreja, apesar que ainda há muitos países onde há perseguição física, mas o crente fiel, o crente verdadeiro, ele não tem medo da morte. Então Satanás agora ele está trabalhando com ataques contra a igreja de Cristo. Nós vamos ver ainda nesta lição a natureza, né, dos ataques. Então ele está trabalhando na vida espiritual da igreja, na vida moral da igreja, na vida social da igreja, e ele está atacando a igreja de forma diferente. Então, de forma sutil. Um exemplo disso é a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Então, Satanás está trabalhando nesta área para enfraquecer a igreja de Cristo. Subtópico 2, o alerta para o povo de Deus.
o alerta para o povo de Deus. Então Deus, ele sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Nós temos Amós capítulo 3, você pode fazer a leitura lá, capítulos 3, versículos 7 e 8, que vai mostrar como Deus não fazia nada antes de ter avisado, né? Ter comunicado com os seus profetas e os profetas ter passado a mensagem ao povo de Israel. Então, o Deus ele está também nesta última hora alertando o seu povo para se precaver, se armar com armas espirituais, né, armas de ataque, armas de proteção, para vencer os ataques de Satanás. Então, Paulo, na sua carta a Timóteo, ele também entrega um alerta, né? Lá já aqui no versículo 1 da leitura bíblica em classe, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então ele já está alertando, fiquem atentos, porque no fim, nos últimos dias, isto vai acontecer. E o Espírito diz expressamente, a palavra expressamente aí, o advérbio grego aí é retos. Retos significa expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. Então isso quer dizer, quando Paulo usa expressamente, retos, ele está dizendo o seguinte, isso vai acontecer. Eu estou falando claramente para vocês, estou falando com toda certeza, sem sombra de dúvidas, que nos últimos tempos acontecerá isso, isso e aquilo. Então Deus está alertando também o povo através desta epístola de Paulo a Timóteo. E aí no último subponto desse tópico, nós temos aí o subponto 3, a igreja na reta final. Então nós estamos nos últimos dias. Paulo diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias. Então, os últimos tempos, essa expressão, é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito Santo faz parte dos últimos dias. Então, nós entendemos que nós já estamos nos últimos dias pela fala também de Pedro. Em Atos 2 e 17, vamos ler aqui rapidamente, Atos 2 e 17, onde a Bíblia diz o seguinte: estes homens, versículo 17, estou no 15 aqui, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então aqui, Pedro está usando a referência de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias Deus derramaria. Então o derramamento, a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou o início dos últimos dias. Então nós já estamos nos últimos dias, ok? Então, se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos atrás, disse que já vivenciava os últimos dias, imagine nós agora, porque Paulo ele escreve aos Romanos, capítulo 13 de Romanos, e versículo de número 11, e ele diz: e digo isto, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto
de nós do que quando aceitamos a fé. Então, se Paulo já estava, já considerando os últimos dias, imagine nós agora, depois de 2000 anos, ok? Então, encerramos esse primeiro ponto. Tem algum comentário aqui, alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Ponto 2, a natureza do ataque. Então, o ataque é de natureza espiritual. Então, nós temos aí a expressão no versículo 1 do capítulo 4 da leitura bíblica em classe, espíritos enganadores e também doutrinas de demônios, mostrando que o ataque é espiritual. Então, por trás das doutrinas heréticas, antibíblicas, estão os demônios, doutrinas de demônios. Então, o ataque é espiritual. O apóstolo Paulo mesmo fala aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, principados, potestades e os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Então, o ataque é espiritual. O ataque também é moral. Subtópico 2. Então, nós vemos aí que esse ataque também é moral. Olha o que a Bíblia diz no verso 2 da leitura bíblica em classe. E pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, a mentira, a hipocrisia, são manifestações das virtudes morais cristãs, A hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. Então, a mentira e a hipocrisia estão no campo da moral. Então, o ataque também é moral. E Paulo usa aqui uma coisa interessante, uma expressão, que ele diz assim, tendo cauterizada sua própria consciência. A palavra cauterizada aí é causteriazo, que significa tornar insensível, para julgar entre o certo e o errado. Então, a consciência que está cauterizada, ela não tem mais a sensibilidade. Estes homens que têm a consciência cauterizada não têm mais a sensibilidade de discernir o que é certo e o que é errado. Eles não têm essa sensibilidade mais. É como uma ferida que cicatrizou, e agora não tem mais sensibilidade. Ok? Terminamos agora o ponto 2, a natureza do ataque. O que nós vimos aqui? Que o ataque é espiritual e que o ataque é moral. Então, se você tem alguma coisa a acrescentar aqui, pode acrescentar aqui nos comentários e também uma pergunta, se você quiser, deixa aqui que nós vamos trocando saberes, trocando conhecimentos e vamos aprendendo um com o outro. Agora nós vamos para o ponto 3, as esferas do ataque. Primeira esfera, a esfera religiosa. Então, Satanás trabalha na esfera religiosa. Paulo diz assim, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. O que é apostasia? Apostasia nada mais é que o abandono consciente da fé. Então, Satanás está atacando a igreja na área religiosa, minando a fé dos crentes, de alguns, lógico que a igreja nunca, a porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja, mas ele tem minado a fé de alguns, tem diminuído a fé de alguns, e alguns estão se apostatando. Também o ataque é na esfera social. Também na esfera social. Por quê? Porque o versículo 3 da leitura bíblica em classe diz que há algumas pessoas proibindo o casamento. Está no versículo 3, proibindo o casamento. Então, o casamento é o que forma a família. É um homem e uma mulher. O casamento heterogêneo, um homem e uma mulher.
mas Satanás tem trabalhado nesta área para minar, né, o padrão bíblico de família. O marido, a esposa e os filhos. Então, muitas leis e decretos já têm sido criados, né, para desconstruir a família tradicional. Então, são ataques na área social. Por quê? Satanás destruindo a família, ele destrói a sociedade e automaticamente destrói a igreja, porque a igreja é formada de famílias. A família é a célula máter da sociedade. Então, o ataque também é na esfera social. Então, nesse terceiro ponto aqui, nós aprendemos quais as esferas que Satanás está atacando a igreja, na esfera religiosa e também na esfera social. Então, se você tem alguma coisa a comentar aqui, talvez você tenha uma outra, o Satanás também está atacando nesta esfera. Deixa aqui o seu comentário é muito importante para o nosso canal e muito mais para o nosso conhecimento, para a nossa interação. Vamos para o último ponto, então, a igreja protegida. Então, se a igreja está sendo atacada, como fazer para nos proteger como igreja? Primeira coisa, a exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é importantíssima. Por quê? Porque a palavra de Deus possui poder santificador. Possui poder santificador. Ela é o antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Tudo aquilo que o diabo possa inventar para enfraquecer a igreja, a palavra de Deus pode combater. Qualquer coisa que o diabo inventar, né? Porque ele é astuto. Qualquer coisa que ele inventar para minar a fé da igreja, para minar a esperança da igreja, para minar a santidade da igreja, porque ele trabalha nesta área também, a palavra de Deus é o antídoto para tirar todo o veneno, né, que porventura Satanás tenha colocado na igreja. E também a oração. Paulo também fala desta ferramenta no versículo de número 5 da leitura bíblica em classe. Você nota que nós usamos a leitura bíblica em classe, por isso é importante você ler, né? Diz aí que, versículo 5, porque e pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então temos aí a arma da palavra de Deus e também a arma da oração. Como que a igreja vai estar protegida dos ataques de Satanás? Pela palavra e pela oração. Se não for pela palavra e não for pela oração, a igreja não vencerá, né? É lógico que isso aí falando de indivíduos, porque a igreja de Cristo nunca perderá a sua essência. A igreja como organismo, né? Mas as pessoas que fazem parte da igreja, se ficarem desprotegidas, poderão ser facilmente engodadas e se tornarão presas para Satanás. A Bíblia diz, Pedro diz, o leão anda ao derredor, bramando como leão. Satanás anda ao derredor, melhor dizendo, bramando como leão. Se você tem algum comentário neste último ponto, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Só voltando, né, recapitulando rapidamente aquilo que nós aprendemos, nós vimos que a igreja está sob ataque, que esse ataque é sutil, ataque de Satanás, e esse ataque é sutil porque ele sabe que a igreja está na reta final. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vimos também no ponto 2 a natureza do ataque, que é de natureza espiritual e também de natureza moral.
No terceiro ponto, nós vimos as esferas do ataque, a esfera religiosa e também a esfera social. E por fim, nós vimos a igreja protegida. De que maneira a igreja pode estar protegida? Pela palavra, exposição da palavra, da santa palavra de Deus, e também pela oração. E a aplicação que nós fazemos, por fim, esteja sempre fundamentado na palavra, esteja sempre em oração, porque você é igreja e você está sob o ataque de Satanás. Mas se você ficar firme, Jesus vai te guardar e vai estar com você até o final, até a volta do Senhor Jesus nas nuvens ou até a nossa partida através da morte. Nós vamos vencer se nós nos mantermos firmes na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero você. Está só começando o trimestre, tá? Só começando. Nós vamos estudar agora já a lição de número 2 na semana que vem, com o título A Sutileza da Banalização da Graça. Uma lição esplêndida e você não pode perder. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.